Oi, gente, e aí, como foi o feriado? Descansaram bastante? Então, a gente tem só essa aulinha agora, né, de sexta-feira para terminar a semana. Depois vem final de semana de novo, para vocês descansarem mais um pouco. E essa semana foi bem tranquila, né? Graças a Deus. Então, gente, vamos novamente para a história. E a gente vai continuar, né? O assunto em história no quinto ano é a República, né? O período republicano. Que nós já vimos, já estudamos que o período republicano ele se inicia lá em 1889 com a proclamação da República e ele dura e está em vigor até os dias de hoje, né? Nós vivemos na República. Mas essa república, esse período republicano, ele até agora está dividido em dois momentos, em duas partes. Tem a Primeira República e a Segunda República. A Primeira República, ela também é conhecida como República Velha, República Oligárquica. Tem alguns nomes bem ruins, assim, digamos, para classificar essa Primeira República. E nós estamos atualmente na Segunda República, que é chamada de República Nova, tá? Então, esse período da Primeira República, ele dura desde o ato da proclamação, lá em 1889, até o ano de 1930, tá? Na Primeira República, quais são as características dessa Primeira República? É a primeira vez que o Brasil é governado por presidente, tá? Antes era a monarquia. Lembra que a gente viu as formas de governo? Lembra que nós estudamos o Estado monárquico, governado pelo monarca, que é o rei? Então, o Brasil tinha essa organização. E depois da proclamação, ele virou um país republicano que tem como líder de Estado o presidente. Então, no ato da proclamação, não aconteceram imediatamente eleições, como a gente conhece hoje, né? Que a gente vai lá, os maiores de 16 anos têm direito a voto e tal, a gente vota e escolhe os candidatos que estão lá. Isso não aconteceu naquela época ainda. Então, lá em 1889, quando tem a proclamação e é necessária a investidura de um presidente, quem escolhe esse presidente é a Câmara dos Deputados e o Senado, tá? Porque essas administrações, o Senado e a Câmara dos Deputados, elas já existiam na monarquia, tá? Isso não foi inventado em 89. Esse poder, ele já existia. Então, para escolher o presidente, não houve voto do povo, o primeiro presidente do Brasil, tá? Foi a escolha das câmaras, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. E o presidente foi escolhido por eles, e o primeiro presidente da história do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Então esse presidente, ele é escolhido pela Câmara, pelas câmaras, né? E ele toma posse lá em 1889 com a proclamação da República. Depois do governo de Deodoro da Fonseca, quem assume a presidência é o Marechal Floriano Peixoto. Vocês repararam que esses dois nomes, a tia começa falando Marechal? Então, Marechal era um cargo do Exército. Ou não sei, porque eu realmente não entendo dessas patentes do Exército. Não sei se era ou mas é um cargo dentro do Exército. Então, os dois, tanto Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto, eles eram militares, tá? Então, o Brasil teve os dois primeiros presidentes da sua história sendo militares, tá? Então, esse período de governo, esse período em que o país foi governado por militares, ele é conhecido como República das Espadas. Espadas é por simbologia ao exército, tá? Então é conhecido como República das Espadas. A República das Espadas está dentro desse período que é a Primeira República, que vai até 1930, tá? Então, após esse governo do Floriano Peixoto, ele é o último militar aí nessa sequência a governar o Brasil. Em 1894, a primeira eleição, assim, que envolve o povo, e é eleito Prudente de Moraes. E o Prudente de Moraes,
ele é o primeiro presidente civil da história do Brasil, né? A diferença, quando a gente fala militar, a gente está falando de pessoas com cargos militares relacionados ao exército, à marinha, enfim, com instituições militares. Então é um militar. E existem os civis, que são pessoas que não têm relações com nada com militarismo. Por exemplo, eu sou civil, sou uma pessoa civil, porque eu não tenho nenhuma relação, conexão com o militarismo, tá? Se eu, sei lá, quando a gente vê esses comerciais, quando o menino faz 18 anos, ele precisa se alistar ao exército. Quando ele se alista ao exército, ele vira um militar, tá? Então, todo mundo que tem alguma ligação com o militarismo é militar, e as outras pessoas que não têm são chamadas de civis, tá bom? Então, o primeiro presidente civil do Brasil foi o Prudente de Moraes em 1894. Aí a gente pensa assim, aí tudo bem, então a eleição aí já tá da maneira que a gente conhece, né? Que a gente vai lá e vota, escolhe. Não, ainda não. Estamos ainda falando de República Velha, Primeira República. Ou seja, essa ideia de velha, ela traz uma ideia de que é uma coisa antiga, arcaica e que ainda remete muito ao Império. Então, para a gente entender melhor, a tia sabe que essa aula é um pouquinho pesada, um pouquinho extensa, essa parte é um pouquinho densa mesmo de se estudar, mas é muita informação, então preste atenção aqui em mim e depois faça a leitura do arquivo que a tia vai mandar, tá? Mas vamos com calma, tem que realmente... Eu sei que essa parte é um pouquinho pesada. Então, assim, a eleição ainda não acontece da maneira que a gente entende hoje. Porque o nosso país, as regras do nosso país, vamos dizer assim, né? Tudo que o nosso país defende, acredita, isso tudo está num documento chamado Constituição, tá? A Constituição do país, ela rege o país. Ela diz tudo o que aquele país é, tá? E tem que ser. Então, tem uma alteração, a primeira Constituição do Brasil foi lá depois da independência, né, quando o Brasil se separou de Portugal, precisou criar uma Constituição porque era um país independente, então ele precisava ter suas próprias regras, suas próprias diretrizes. Então, agora que é uma república, houve uma mudança na Constituição. Então, essas mudanças incluíam algumas coisas relacionadas ao voto, que ainda era uma coisa que não existia. Então, isso precisou ser adicionado à Constituição. Então, aqui, na página 419, vocês vão ver algumas, né, das inclusões na Constituição. E olha como é interessante isso. A primeira coisa que está falando aqui, sistema presidencialista, né, que é introduzido o sistema presidencialista, então o presidente é eleito pelo voto, tal. Mas nessa Constituição, ela diz que quem pode votar nessa época... Quem pode eleger, quem pode escolher quem vai ser seus representantes são apenas homens e maiores de 21 anos, tá? Essa Constituição, ela não fala sobre mulheres, sobre o voto feminino, e também ela não permite o voto de analfabetos. Então, gente, pensa com a tia Rafa. Olha só, o Brasil proclamou sua república em 1889. Um aninho antes só, em 88, a abolição da escravidão aconteceu. Então, nessa Constituição, está dizendo que quem pode votar é apenas homens acima de 21 anos e alfabetizados. O que é alfabetizados? Que sabem ler e escrever. Pensa com a tia. Em um país onde a abolição acabou de acontecer, como eram tratados os escravos aqui no Brasil? Vocês já estudaram nos outros anos. Eles eram negligenciados de qualquer atividade básica de humanidade, tá? Eles não tinham empregos, eles não eram remunerados, eles eram escravizados, eles não tinham como estudar, eles não eram permitidos ir à escola ou ter o professor em casa, que era o mais comum naquela época. Enfim, então quando você faz a abolição, você entra numa república e você diz que o voto ele só pode ser feito por homens acima de 21 anos que são alfabetizados, você automaticamente está excluindo o voto de todos esses ex-escravos. Porque quem era escravo não sabia ler, porque não tinha acesso à educação. Então, quando você coloca uma regra dessa na Constituição, você está automaticamente dizendo
que ex-escravo não vota, porque eles não são alfabetizados, não eram alfabetizados, entendeu? Eles acabaram de sair de um regime que não permitia que eles tivessem esse avanço na educação. Então, para além disso, sabemos que os escravizados não votariam ali. Para além disso, as mulheres também não votariam, mesmo as mulheres que eram esposas de grandes senhores de terra, que tinham uma quantidade financeira boa, uma classe e tal, elas não poderiam votar por serem mulheres. E, enfim, então o eleitor ali era basicamente o homem branco com uma base salarial boa, com uma renda boa. Então, assim, não era uma eleição muito justa. Era uma eleição já direcionada. Ponto 2 da Constituição. O que entra aí nessa atualização da Constituição? Os 3 poderes, tá? Como a tia falou, né? A Câmara dos Deputados e o Senado já existia lá no Império. Mas agora existe essa divisão em 3 poderes. Vocês já devem ter visto isso na televisão. O nosso país ele é governado por 3 poderes. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. O que é isso? O Poder Executivo, ele é o poder do Presidente da República, tá? O Presidente da República, ele tá ali para executar leis, para garantir que as leis sejam aplicadas, tá bom? O Legislativo, que são as câmaras dos deputados e dos senadores, deputados federais, estaduais e senadores, é o Poder Legislativo. Esse Poder Legislativo, ele serve para criar leis. Né, eles criam propostas, colocam em votação, essas leis são aprovadas ou não. E o Poder Judiciário é o poder dos juízes, que vocês já devem ter escutado também bastante a sigla STF no jornal, por aí. E os juízes vão estar garantindo ali que essas leis sejam todas aplicadas, tá bom? Então esses são os 3 poderes que governam o nosso país, governam e administram o nosso país. E o outro ponto que ele coloca aqui dessa Constituição de 1891 é um ponto muito importante também para a história do nosso país. Até então, o nosso país era considerado um país católico, né? Porque Portugal tinha uma relação com a Igreja Católica, então o Império também trazia essa relação com a Igreja Católica. E agora, na Constituição de 1891, é instituído o Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico, ele dá a liberdade das religiões, tá? Você pode seguir a religião que você quer, você pode acreditar na fé que você deseja, você não precisa ser católico, porque o nosso Estado não é mais católico, ele é laico, ele é sem religião. O Estado sem religião é um Estado que te permite seguir a religião que você quiser. Se você quiser ser evangélico, ubandista, católico, qualquer outra religião. Mas além de te permitir seguir qualquer outra religião, o Estado laico, ele também não permite que a religião se misture com assuntos políticos, tá? Porque isso quebra a barreira do Estado laico. Porque se eu tenho a minha religião e você tem a sua, nós seguimos coisas diferentes. Então, o que eu acredito e o que eu defendo na minha religião não pode ser colocado em prática como ordem do Estado, porque o Estado é laico e nem todo mundo concorda comigo, entendeu? Cada um segue o que se acredita dentro da sua religião. O que quer dizer com isso, essa laicidade do Estado? Significa que não pode, a Câmara dos Deputados e Senadores não pode promulgar leis que defendam ou que critiquem religiões, qualquer uma delas, entendeu? Porque a Constituição garante o meu direito de seguir qualquer uma delas, tá bom? Então esses são os 3 pontos importantes dessa Constituição, dessa atualização da Constituição. E... peraí que eu esqueci. E é isso, só fazendo um amarrado do que a gente viu até agora. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu juro que eu tentei ser rápido, mas eu não consigo, eu sei, tenho essa dificuldade. Mas o que a gente viu até agora é: a partir da proclamação, nós entramos no período conhecido como Primeira República, que se inicia lá na proclamação, em 1889, e vai até 1930, tá? Dentro dessa Primeira República, República Velha, República Oligárquica, dentro dessa república, nós vamos ter o período chamado República das Espadas, que são as administrações
por presidentes militares, tá? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que vai até 1894, tá? Essa foi a República das Espadas dentro da Primeira República, que é a República Velha, tá bom? Nós vimos também que dentro desse período da República das Espadas, né, que é dentro da Primeira República, que tivemos alteração na Constituição, que Constituição é a lei que é para ser seguida no país, é o documento oficial que rege o país, é o documento mais importante de um país, tá? Cada país tem o seu, não é igual. O Brasil tem uma Constituição, o México tem outra, a Argentina tem outra, cada país tem a sua. E essa Constituição teve 3 alterações importantes, né? Compreendemos que foi aí quem pode votar, né? Entendemos a partir desse voto apenas para homens acima de 21 anos que mulheres não votam e que analfabetos também não votam, né? E que visto que, como era a situação de um país que acabou de sair da escravidão, a gente sabe que grande parte desses escravizados não vai votar porque eles não tinham acesso à educação. Vimos os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, vimos rapidinho o que cada um deles faz, e vimos também que nessa Constituição o Estado se torna laico, o Estado não é mais católico, o Estado é laico, então temos o direito aí de seguir qualquer religião que a gente quer e também temos o dever de respeitar qualquer religião, tá? Então é isso. Até o período de 1894 foi a República das Espadas. Então, peraí, tia, o que aconteceu de 1894 até 1930, se aí também é a Primeira República? Caramba, que bom que você perguntou. Vou gravar mais um vídeo para explicar isso, que é essa segunda parte dentro da Primeira República, tá bom? Até mais.